Paz seja convosco. Desejo que essa palavra caia na terra fértil do teu coração, porque Deus está investindo na tua vida. Tenha certeza disso. Jesus, para nós conhecermos melhor, a palavra do Senhor nos diz que Ele mesmo se declara como manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11, versículo 29. O ser humano não é naturalmente manso. A nossa natureza carnal quer se opor à vontade de Deus. E somente aqueles que se reconhecem verdadeiramente pecadores diante de Deus e que choram as suas fraquezas podem ser mansos diante de Deus e do próximo. Ser manso não é ser tímido ou fraco, como algumas pessoas pensam. Jesus era manso e humilde de coração, mas quando precisou, ele soube usar o chicote para expulsar os vendedores do templo. Como também ele teve que ser, acima de tudo, revestido de coragem para enfrentar a morte na cruz. O manso e humilde de coração, ele se submete à vontade de Deus. Quem é manso não se rebela contra Deus e nem murmura. Submete-se à vontade do Senhor de bom grado, como o exemplo de Jó, que tinha tudo e da noite para o dia perdeu. Capítulo 2, versículo 10 de Jó, ele declara: temos recebido o bem de Deus, porventura não receberíamos também o mal? Quem tem mansidão aprende a viver debaixo da dependência do Senhor. Paulo, ele declara: aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstâncias. Paulo, ele foi amadurecido, tratado, moldado pelo Espírito Santo para que ele soubesse louvar a Deus, ser feliz, independente das circunstâncias. Porque tem pessoas que são felizes, alegres, que se doam para o próximo quando tudo está bem com ela, quando tudo está em ordem na casa dela. Mas cristianismo é o oposto disso. Paulo é o exemplo. Quando ele fala lá no livro de Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece, antes ele tem feito essa declaração, que já tinha aprendido a viver contente em toda e qualquer circunstância. Porque a nossa força, a nossa motivação, a nossa alegria não vem de pessoas nem de circunstâncias. Quem nos sustenta é Deus, através do Espírito Santo. E Paulo diz isso, ele se tornou manso e humilde porque Paulo, o temperamento dele era colérico, era uma pessoa muito dura, uma pessoa que quando quer algo não espera por ninguém, faz e acontece. E ele teve que ser tratado pelo Espírito Santo, por isso que ele declarou tudo isso e disse também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ser manso e humilde como Jesus é nós nos submetermos à vontade do Pai, mesmo quando as circunstâncias, a situação saem diferente daquilo que a gente planejou. Deus tem o melhor para a tua vida. Deus sabe da tua oração, da tua necessidade. Talvez você esteja esperando algo da parte de Deus do seu jeito, mas se você for manso e humilde de coração, Deus vai se revelar. Deus vai fazer do jeito dele. Quando nós nos submetemos à vontade do Senhor, Ele nos poupa. Nós sofremos menos porque não nos decepcionamos, nem com as pessoas e nem com Deus. Muitas vezes somos nós que colocamos expectativas demais em algo que nós queremos do nosso jeito, quando Deus já determinou que o processo, o meio seria totalmente diferente. Então que possamos aprender com Jesus, porque Ele diz que o jugo dele, nós temos que aprender, pedir que o Senhor troque o nosso fardo pelo dele, porque Jesus é manso e humilde de coração. E nós temos exemplos na Bíblia, vou citar apenas 3, de pessoas que foram moldadas, tratadas, pessoas que foram mansas e humildes de coração, assim como Jesus. Abraão, quando os pastores de Abraão brigaram com os pastores de Ló, sobrinho de Abraão, chegou a um ponto em que eles não podiam viver mais pacificamente. O rebanho de ambos era grande e também não dava para
alimentar-se do mesmo pasto, da mesma água, os dois rebanhos. Então, Abraão, ele teve toda a humildade, toda a mansidão de deixar primeiro Ló escolher para qual lugar partir. Eles tinham que separar-se. E Abraão, ele era justamente quem? O tio, o homem mais velho, segundo a cultura judaica. O poder de decisão era dele, mas ele cedeu. Por quê? Uma pessoa mansa abre mão e não briga pelos seus próprios direitos, porque ele sabe que é Deus quem defende. Precisamos aprender muito com Abraão, não é verdade? Outra pessoa foi Moisés. Números, capítulo 12, versículo 3, diz que Moisés foi o homem mais manso sobre a face da terra. Mas a tarefa de conduzir o povo, tirá-los do Egito para a terra prometida, rendeu muitos conflitos. O povo era rebelde, o povo via milagre hoje, mas amanhã, se faltasse alguma coisa ou se eles achassem que estava demorando, eles já reclamavam. Mas o que era que Moisés fazia? Diante dessa situação, do conflito, da murmuração, Moisés ia aos pés do Senhor. Ele se ajoelhava, ele buscava a face de Deus. Porque quando nós temos um coração manso, humilde, nós nos derramamos na presença do Senhor e temos a certeza que Ele vai responder. Nós não revidamos, não ficamos trocando na mesma moeda, porque é isso que o inimigo quer, que haja contenda. Quando um não quer, dois não brigam. Se você está passando por uma situação de conflito, se estão te perseguindo, se você tem alguma situação para resolver, que o Espírito Santo te dê o entendimento, que você possa resolver essa causa com mansidão, que você não venha meter os pés pelas mãos, que você peça e Deus vai te dar o autocontrole para você vencer. Porque às vezes nós temos até a razão, às vezes nós estamos até certos, o direito legal é nosso, mas pelas palavras, pelas atitudes, às vezes podemos perder, porque não sabemos nos portar diante de uma situação difícil. E esses exemplos aqui de Abraão e de Moisés é justamente situações de conflito que eles venceram, porque eles foram dependentes do Senhor. E o último exemplo é Davi. Davi foi ungido rei, porém Saul ainda estava no trono. E Davi teve que ter a humildade de esperar o tempo de Deus para se assentar no trono de Israel. Saul perseguia Davi loucamente, porque sabia que ele tinha sido escolhido por Deus, que Saul foi rejeitado devido aos seus pecados, a sua rebelião, a sua rebeldia contra os princípios de Deus. E mesmo no momento em que Davi teve a oportunidade de matar Saul, ele não fez. Sabe por quê? Porque se fosse assim, ele estaria queimando etapas. Ele estaria querendo subir ao trono à força. O que Deus nos dá, está escrito em Provérbios, as bênçãos do Senhor enriquece e elas não acrescentam dores. O que tem para ser meu, o que tem para ser seu, virá no tempo do Senhor, porque o que está na mão de Deus não é perdido. E teve uma pessoa também, um homem chamado Simei, que amaldiçoou Davi. E quando Davi pôde, poupou a vida dele. O homem manso não defende sua própria causa e nem a sua própria reputação, porque o justo não se justifica, quem justifica é o Senhor. Se você sabe da sua posição diante de Deus, você tem a certeza que Deus vai te honrar. E por último, quero deixar para você o Salmo 37, versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Eu quero declarar a humildade, a mansidão sobre a sua vida. E eu sinto no meu coração de dizer que pessoas que estão escutando essa palavra precisam resolver causas, situações, estar de frente de pessoas para resolver conflitos. Eu declaro na tua vida que se você orar, se você pedir humildemente ao Senhor, que coloque as palavras certas na sua boca, se você tem o direito ao qual estão te acusando, se tem uma trama, se existe algo que precisa ser resolvido no teu trabalho, na família, seja lá onde for. Se você pedir a direção do Espírito Santo, Ele vai te capacitar. E você não vai precisar
elevar o tom de voz, porque quando nós elevamos o tom de voz é porque nós já estamos desestruturados e isso mostra fraqueza, isso mostra que nós não temos firmeza. Que você saiba honrar a sua vida para com Deus, que você saiba resolver as tuas causas com prudência, pois Jesus, como Ele é manso e humilde de coração, Ele nos dá essa mansidão, esse poder também através do Espírito Santo. Então vamos orar. Senhor, eu te peço perdão pelos nossos pecados, pelas vezes que nós somos rebeldes, injustos, pelas vezes que metemos os pés pelas mãos, porque falamos de uma forma errada, pelas vezes que ofendemos as pessoas ao nosso redor. E nós te pedimos, Espírito Santo, que a nossa mente, o nosso temperamento venha a ser moldado, lapidado, controlado, porque quando o teu Espírito está em nós e nós damos liberdade, transformações acontecem. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser pessoas que tenham um coração humilde, que sejamos pessoas que têm mansidão para termos uma vida prudente nos nossos relacionamentos e, acima de tudo, dar um bom testemunho para o mundo. Senhor, abençoe essa família, a casa, abençoa as finanças, abençoa a necessidade mais urgente que venha a ser suprida e que possamos, meu Pai, em Teu santo nome, ser transformados, guiados, aperfeiçoados pelo Teu Espírito Santo, porque quando o Senhor está na nossa vida, milagres acontecem. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e te livre de toda tentação. O Senhor é contigo e está investindo na tua vida. Nunca esqueça disso.